Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Nós vamos, neste momento, dar sequência no nosso curso da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Se você ainda não viu as 28 primeiras aulas, vai lá no meu canal no YouTube, Mensagem da Cruz, com Evandro Corrêa, e veja as aulas. Também nos acompanhe e se inscreva lá para nos ajudar. Olha só que bênção, queridos. Chegamos agora no final do século XX e o início do século XXI. Eu quero começar esta aula falando dos judeus, o povo de Israel. Já vimos nas aulas anteriores que Israel voltou a ser uma nação em 14 de maio de 1948, com a resolução da ONU. E isso não agradou à comunidade muçulmana pelo mundo. E até algumas nações do Ocidente não aplaudiram a volta de Israel. Resultado: Israel foi atacado várias vezes. Não fosse a promessa, o cuidado de Deus, Israel não existiria mais. Se você pegar um mapa árabe e você der uma olhada hoje, não encontrará o país Israel, mas sim a Palestina. Em 1973, Israel estava celebrando uma das suas mais importantes festas, a festa de Yom Kippur, quando, de surpresa, muçulmanos do Egito marcharam contra os judeus e os judeus levaram 3 dias para se agrupar para a guerra. E eles estavam com 300 mil soldados contra 1,2 milhões de árabes. E Israel sofreu pesadas baixas, mas por um milagre de Deus que operou na vida de Israel, eles venceram o inimigo. Aleluias! Os muçulmanos têm como alvo o extermínio dos judeus, que desde criança eles aprendem a ter o povo de Israel como inimigo. Olha o que disse um dos mais conhecidos líderes árabes do século XX, Yasser Arafat. A paz para nós implica na destruição de Israel. Yasser Arafat, ele era um líder de um grupo terrorista internacional, a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Ainda assim, até um prêmio Nobel da Paz Arafat ganhou, talvez por causa da indústria do petróleo, né? Mesmo sendo ele um terrorista, ele nunca foi visto como tal. Olha, ainda que a história conta que, por exemplo, no Líbano, cidades cristãs foram destruídas com cerca de 300 mil mortos. No sul do Sudão, privados de alimentos, cristãos negros sofreram e morreram. Tudo obra da OLP e de Yasser Arafat. Olha, veja uma outra afronta a Israel. É no próprio nome. Tanto o islamismo, até muitos países do Ocidente, chamam Israel de Palestina. Palestina, meu querido, nunca houve. A terra de Israel foi habitada primeiro pelos netos de Noé, filhos de Cã, os cananeus.
depois os filhos de Israel, como promessa de Deus, a terra prometida, né? E aí eles ficaram lá por séculos, e na queda de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, os romanos colocaram o nome da Terra Santa de Síria Palestina, em 130 depois de Cristo. O que nunca foi um povo, uma nação, uma cultura, uma religião, a Palestina. Até hoje, muitos negam até a capital de Israel ter sido Jerusalém. Eles dizem ter sido Tel Aviv. Enquanto isso, eu quero dizer que Israel tomou a posse de Jerusalém em 1967, na Guerra dos 6 Dias. Embora muitos negam esse fato até hoje. Jerusalém sempre foi a capital de Israel. Como que foi mudado, né? Para encerrar essa parte, eu quero dizer que a integridade das promessas de Deus acerca dos filhos de Abraão estão relacionadas com a sobrevivência de Israel. Ou seja, se exterminarem todos os judeus, poderia-se dizer que como se Deus tivesse mentido. Então, quem se levantar contra Israel, se levanta contra Deus. Essa é a verdade. Por isso Israel sempre foi protegido. Muito bem. Nos últimos 30 anos do século XX, entre 1970 e 2000 depois de Cristo, o mundo viveu entre dois extremos. Por um lado, o cristianismo chegou e cresceu nos países mais afastados das grandes metrópoles mundiais. Porém, aquela doença do século XVIII e XIX que nós já vimos, continuou contaminando as igrejas pelo mundo. Tanto na Europa como nos Estados Unidos, também no Brasil. O humanismo e o liberalismo teológico. Veja que velhos, grandes templos cristãos ficaram vazios. Igrejas centenárias viraram um museu na Europa e nos Estados Unidos. Muitos cristãos modernos trocando os cultos, a igreja, a fé, a obediência à Bíblia, por um cristianismo de portas largas. Mesmo agora, com o surgimento da internet e da globalização, como nunca na história a palavra de Deus foi tão pregada, transmitida, a Bíblia também nunca foi tão questionada, colocada em dúvida a sua autenticidade. E ela tem sido, tanto a Bíblia como a igreja, usada como benefícios próprios dos líderes corruptos. E no Brasil, da mesma forma, houve um grandioso crescimento dos cristãos protestantes. Também as seitas e heresias que enganam o povo ganharam força e cresceram no Brasil assustadoramente, viu? E nós veremos mais à frente dados numéricos atuais sobre o número de cristãos. Nós vamos tratar agora de dois pontos que estão dentro desse assunto: o secularismo e os desigrejados. Ramos modernos do humanismo e do liberalismo teológico. Primeiro, então, nós vamos falar do secularismo. O que é isso? Secularismo é uma vida sem referências bíblicas. Cristãos atentos à ciência, à filosofia e seus conhecimentos que são transmitidos pelo povo. Mas a palavra de Deus é deixada de lado por este povo.
Para um secularista, o que importa é que funcione. Funcionou, é verdade. Não importa os meios para funcionar. No secularismo, o importante é ter, ser e fazer, e mais do que obedecer. Esse movimento, nós podemos dizer que ele é porta larga para quem acredita e o segue essa visão, né? O secularista, ele tem o costume de questionar os costumes cristãos antigos e até distorcerem as verdades bíblicas para justificar as suas condutas erradas. Então nós vemos dentro da igreja cristãos tendo divórcios, roubos, mentiras, até prostituição, né? Vícios, e eles tentam justificar, dizendo que Deus não se importa, Deus não se preocupa com essas coisas, e sim com crer nele. Creu em Deus, basta. Esta é a visão secularista. E infelizmente nós vemos muito esse movimento avançando nas igrejas. E aí eles usam estratégias mundanas para ganhar os perdidos lá fora da igreja. Danças, músicas, festividades mundanas. E eles tentam de todas as formas trazer os perdidos para dentro da igreja, mas utilizando formas erradas. E eles dizem, o importante é ganhar as vidas, né? Os meios não importam. E eles se esquecem da palavra que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que está em João 8:32. Meu querido, quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Está lá em João 16, 8 ao 11, né? E não é estratégias e muito pior utilizar coisas mundanas para atrair os perdidos. É o Espírito Santo quem opera na vida do perdido. Se nós dermos comida mundana para ganhar alguém para Jesus, sempre teremos que dar a ele comida mundana. Porque no dia em que pregar a verdade, a obediência às Escrituras, a doutrina bíblica, essa pessoa vai correr. Meu querido. Então é assim. Alguém pode até não concordar com essa posição que eu estou passando. Mas se você vê Jesus, os apóstolos, até os pais da igreja, nunca utilizaram o mundo para ganhar uma vida, né? Estratégias mundanas. Você pode ir lá pesquisar na história da igreja e na Bíblia. Nunca ninguém usou uma estratégia mundana para ganhar um perdido. Um outro movimento que acompanha o secularismo é o movimento dos desigrejados. No ano 2000, havia no Brasil cerca de 1 milhão de desigrejados. E em 2010, 10 milhões. Eu fico pensando quantos deve ter em 2021, ainda mais com essa pandemia agora do coronavírus. Quem são esses desigrejados? Cristãos que se dizem decepcionados com a igreja, com a liderança, e alguns até com Deus, por eles não orarem e não ser respondido quando eles querem. Eles acham que Deus não se importa mais com eles e acabam deixando Deus, deixando a igreja. Outros desigrejados acreditam que só de ler a Bíblia de vez em quando em casa, ou ouvir um louvor no celular,
escutar uma pregação na internet já é o bastante. Não há necessidade de estar em comunhão dentro de uma igreja. Hoje em dia esta é a visão de muitos, né? Que a igreja é lugar de corruptos só e de ladrões, né? E não é mais necessidade, é muito triste isso. A Bíblia está cheia de respaldo para que nós estejamos na igreja adorando ao Senhor. E eu vou passar para você vários versículos que falam de estar na igreja. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que está próximo o dia da volta de Jesus, né? Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Igreja. Salmos 122, 1. Alegrei-me aos que me disseram, vamos à casa do Pai. A igreja. Salmos 100, 2. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. A igreja. Efésios 4, de 11 a 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Igreja, queridos. Salmos 84, 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferia estar à porta da casa de meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Então, como disse, olha só quantos versículos, mas existem ainda muitos outros que apontam a necessidade de se cultuar a Deus com os irmãos. Jesus Cristo é o cabeça e nós somos os membros do corpo. Então, a igreja tem como cabeça Jesus Cristo. E cada um de nós, eu, você, somos parte do corpo de Cristo, a igreja. Então, não tem como um membro estar sozinho, né, queridos? Então, com isso, a teoria dos desigrejados cai por terra, com todos esses versículos e muitos outros que existem, viu? Muito bem. Nós vamos então agora correr um pouco na história do mundo neste período, no final do século 20 depois de Cristo. Ainda que a igreja orou, pregou a paz, o mundo assistiu no final do século 20 homens, governos, movimentos gananciosos, soberbos, rebeldes, egoístas, que causaram guerras, atentados e mortes aos milhares pelo mundo. Lamentável, né, queridos? Entre 1955 a 1975, deu-se a Guerra do Vietnã entre os Estados Unidos, aliados, e o Vietnã. E essa guerra causou a morte de 3 milhões de vidas. Em 1980, a guerra do Irã contra o Iraque. Radicais islâmicos causaram a morte de cerca de 1 milhão de pessoas.
Em 1991, depois de Cristo, houve-se a Guerra do Golfo. O Iraque, liderado por Saddam Hussein, invade o Kuwait e os Estados Unidos intervêm. E esta guerra causou muitas baixas e prejuízos para o mundo. Na Europa também houve guerras na antiga Iugoslávia entre 1991 a 2001, deixando uma baixa de cerca de 100 mil vidas. Ainda na Europa, foram diversos ataques terroristas, causando pânico, morte e destruição. Principalmente houve na França e na Inglaterra, também houve em outros países. Na África também teve muitas guerras civis, causou muito sofrimento e morte em todo o continente africano. Guerras étnicas ou territoriais no Senegal, Etiópia, Mali, Serra Leal e outros países da África. Houve guerras religiosas também na África, na Argélia, no Sudão. Então o mundo chegou ao ano 2000 depois de Cristo com o receio de um possível fim do mundo. Mas também o mundo teve expectativa do avanço da informática, a tecnologia iria trazer dias melhores para a humanidade se o mundo não acabasse, né? Mas, graças a Deus, o mundo não acabou no ano 2000. Jesus também ainda não voltou até então. Mas Jesus não deixou data marcada para o seu retorno, né? Mas ele disse: um dia eu voltarei, e que nós aguardemos isso. Nós devemos aguardar com malas prontas para subir para o Pai. Aleluias. Glórias a Deus. Então agora nós vamos entrar no século 21. No dia, queridos, 11 de setembro de 2001, houve um ataque terrorista que atingiu 3 pontos nos Estados Unidos. 4 aviões sequestrados atingiram a Casa Branca, o Pentágono e o pior foi atingido nas Torres Gêmeas, no World Trade Center, que causou a morte de 2.996 pessoas. Que coisa triste, lamentável que ocorreu, né? As Torres Gêmeas. Os suspeitos principais foi a rede terrorista fundamentalista islâmica, a Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden. Após esta tragédia, Bin Laden foi perseguido no Afeganistão e morto. Conclusão: quanto mais, querido amigo e amiga, o homem se afasta de Deus, dos princípios bíblicos, da palavra de Deus, da obediência a Deus, mais perto ele está do pecado, das guerras, da morte, do sofrimento, da perseguição. Queridos, nós sabemos muito bem pela palavra em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Por isso, tantas dores e sofrimento, porque as pessoas se afastam de Deus e da vontade de Jesus. Meus queridos, nós sabemos muito bem que o Senhor Jesus está às portas, está por vir, e Ele mesmo profetizou tudo isso que iria acontecer. Guerras, tragédias ambientais, pestes, como está acontecendo, né? Sinais da volta de Jesus. Amém, queridos? Então nós vamos concluir esta aula. Nós estamos muito próximo dos dias atuais,
né? Continue acompanhando o nosso curso. Nas próximas aulas, nós iremos estar concluindo este curso para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.